Uma boa noite a todos, todos bem-vindos. Francis, Hermes, Reinaldo, nosso palestrante Alexandre, né, o Cláudio, o José Rodrigues, a Márcia e outras pessoas que vão se fazer presentes ainda. Estamos hoje à noite aqui com uma palestra maravilhosa, né, uma palestra assim que vale a pena ser entendida, conhecida, refletida, ministrada pelo nosso amigo Alexandre Daibert. Eu conheci o Alexandre Daibert há pouco tempo, mas ele é aluno do EAD, né, do ensino à distância do ISOR, e isso nos aproximou, né? Então foi muito legal, assim, muito bacana isso aí. Entanto que o Alexandre, ele pela sua função, né, que ele teve na Polícia Militar do Estado de São Paulo, ele tem assim um currículo invejável e então ele pode nos trazer assim bastante conhecimentos. Então, Alexandre, eu vou passar, né, para você. Você pode, então, se apresentar e dar a tua palestra. Fique bem à vontade, né? Explica para o pessoal se você vai abrir para perguntas ou não, né? Então, vamos lá. Tá contigo. Valeu, Marcos. Muito boa noite a todos. É uma satisfação estar aqui com vocês. Me sinto muito honrado de participar desse, vou chamar de bate-papo, mais do que palestra. Eu acredito que nós temos um pouco aí a aprender um com o outro. Então, eu sempre me permito estar com o copo meio vazio para poder aprender também. Mas aqui nessa condição de trazer um pouco da minha experiência, de trazer um pouco da minha jornada e dos conhecimentos que nós adquirimos no decorrer da nossa vida. Meu nome é Alexandre Daibert e eu sou de Ribeirão Preto, estado de São Paulo, terra do famoso chopp do Pinguim, que agora não é tão conhecido pelo Pinguim, né? Está sendo mais conhecido pelas cervejas artesanais, como a Colorado, a Invicta e outras cervejarias que ali se instalaram. Sou de 1975, tô fazendo 49 anos agora, no mês de junho, e eu venho de uma história muito desafiadora, que eu vou estar falando para vocês no decorrer aqui do nosso bate-papo. A minha família é uma família que, ao meu ver, ela era totalmente disfuncional e destruída. A exemplo de muitas famílias que a gente já conhece, que a gente já ouviu dizer, ou que talvez vocês também tiveram. E eu acho que quando eu falo disfuncional, eu não estou me referindo a questões sexuais, eu não estou me referindo a questões patrimoniais, eu estou me referindo a famílias que a relação dos seus cônjuges estava num nível de consciência que, infelizmente, não fez com que eles conseguissem estancar o que nós chamamos de desafios, ou talvez maldições hereditárias, ou talvez questões geracionais que trazem prejuízo para os demais descendentes. Então, eu venho de uma família em que o, os pais da minha mãe acabaram passando por um episódio em que o meu avô, lá em Uberlândia, Minas Gerais, teve uma relação com uma mulher da mesma rua, vizinha da minha avó, e dessa relação culminou no nascimento de três filhos, fora do casamento. Era meu avô, descendente de alemão, filho de alemão, família Daibert, serviu as Forças Armadas na Marinha, depois saiu e conseguiu virar um fazendeiro bem-sucedido em Uberlândia. Ganhou muito dinheiro. Mas apesar de ter ganhado muito dinheiro, e isso é importante a gente sempre lembrar, né? Que
ser bem-sucedido financeiramente não significa que você é uma pessoa bem-sucedida na sua vida, próspera. Isso acho que precisa ser muito bem martelado na nossa cabeça e precisa ser divulgado para todas as gerações, principalmente essas gerações novas, que estão sendo influenciadas, principalmente pelo marketing digital, que prega a teoria da prosperidade. Mas depois a gente volta para esse assunto. E lá, por conta desse pulo da cerca por parte do meu avô, começou o grande problema, que é um problema, eu acho que da humanidade, né? Se nós formos buscar lá nos primórdios o porquê que os judeus não conseguem se entender com os árabes, a gente vai chegar à conclusão de que foi por conta de uma relação, né, com a serva Agar, que nasceu um menino que era a princípio para ser o primogênito e não foi o primogênito. E aí Sara não aceitou esse filho, expulsou Agar de casa, expulsou esse menino de casa, e tá aí uma civilização que guerreia há anos e anos e anos por conta disso. E na minha família não foi diferente. Hoje, para vocês terem uma ideia, o resultado disso tudo, que às vezes para a vida de alguns pode não ter feito diferença, mas para a nossa fez muita. E nós colhemos os frutos até hoje disso. E quais são os frutos que nós colhemos até hoje disso? 3 filhos fora do casamento. Esses 3 filhos, que na verdade são 2 mulheres e um homem, até hoje não se relacionam amistosamente, amigavelmente, harmoniosamente com os 5 filhos do casamento. Eu pediria só para quem está com o áudio aberto, por gentileza, fecha para a gente o áudio, só para não dar interferência aqui na nossa comunicação, por favor. Obrigado. E por conta disso, o que que nós tivemos? A minha mãe, que era a mais velha, foi mal sucedida no primeiro casamento dela, perdeu um filho com 6 meses de idade, que foi o primeiro filho dela. Casou-se com meu pai, que era o segundo casamento dela. Foi mal sucedida no segundo casamento dela. Apresentou sinais de depressão no decorrer pós-gestação. Depressão que virou esquizofrenia, esquizofrenia que culminou no cometimento de suicídio dela quando eu tinha 15 anos. O segundo filho, que seria o irmão da minha mãe, que é meu tio, morreu de câncer de pele, com 55 anos de idade. A terceira filha, que é a Eliane, minha tia, morreu em decorrência de câncer. Restaram 2, minha tia Elaine e minha tia Yolaine, ambas com sérios problemas de alcoolismo. Mas se você falar que ela tem problema, ela não vai te falar que tem. E ela não vai reconhecer que tem. Os outros 3 filhos, fora do casamento, continuam em Uberlândia, tocando suas vidas. A mais velha, com o casamento mal sucedido, largou do primeiro marido, largou do segundo. O filho mais velho faleceu de acidente de moto. O, o segundo do casamento fora, do relacionamento, o segundo filho do relacionamento fora do casamento, está vivo, mas totalmente atrapalhado emocionalmente. Totalmente atrapalhado emocionalmente. Grandes problemas comportamentais, grandes problemas éticos e morais. A terceira não consegue fixar em relacionamento nenhum. Eu estou falando de um problema que aconteceu
de uma pulada de cerca por parte do meu avô. Uma simples pulada de cerca. Simples. É lógico que existe todo um contexto que agrava ainda mais a problemática. Se além de uma pulada de cerca você é um cara violento, se além de uma pulada de cerca você é um cara ignorante, se além de uma pulada de cerca você não tem paciência, é mal educado, não dá atenção, as coisas vão se agravando. Mas por que que vão se agravando? Logicamente, porque nós somos vítimas de outras vítimas e porque nós não nos permitimos nos curar. Eu nunca vi um ser, um ser vivo, tão prepotente, tão arrogante como é o ser humano, que acha que sabe tudo, que pode tudo, que é capaz de tudo e que não está aberto ao aprendizado e não está aberto à evolução em todas as áreas da vida. Eu me cansei de levar o desenvolvimento humano para dentro dos quartéis. Eu me cansei de tomar essa iniciativa, de levar o desenvolvimento humano para os quartéis. E eu nunca tive um comandante que chegasse para mim e falasse: puta, meu, isso daí é legal. Isso daí vai minimizar o número de suicídios aqui dentro. Isso daí vai minimizar o número de depressão aqui dentro. Isso daí vai minimizar o número de não conformidades emocionais aqui dentro. Isso vai minimizar o número de separações conjugais aqui dentro, em prol de uma melhor prestação de serviço para o cidadão, que é o objetivo primordial, é servir. Por isso que chama-se servidor público, para servir ao público e com excelência. Mas por quê? Por que será que eu não consegui convencer meus comandantes? Por que que eu não consegui convencer o comandante geral a implantar algo que fosse capaz de transformar as pessoas, e transformando as pessoas, a gente poderia transformar uma instituição que tem quase 200 anos, e transformando uma instituição que tem 83 mil homens da ativa, a gente poderia transformar uma sociedade paulista que tem 43 milhões, e a única organização que está nos 645 municípios do estado de São Paulo, e é lógico que do Brasil inteiro, porque cada estado tem a sua polícia, 24 horas por dia é a Polícia Militar. Aqui é a Polícia Militar, no Sul é a Brigada, aí em Santa Catarina também é a Polícia Militar. Essa, essas são as perguntas que não quer calar, mas que a gente sabe algumas respostas. Ainda mais vocês que militam no desenvolvimento humano, e cada um aqui tem sua história, cada um teve o seu despertar no momento certo, na hora certa, né? Então, acredito que nós não podemos exigir das pessoas aquilo que elas não têm para dar. Mas a centelha divina que cada um de nós carregamos, ela desperta e nos faz ter uma queima para uma busca da evolução. E eu sempre digo, o primeiro que se levanta é aquele que salva a família. O primeiro que se levanta é aquele que salva a sua família. Mas se levanta como? Se levanta tendo humildade, se levanta tendo verdade para reconhecer as suas limitações, para reconhecer os seus desafios interiores, para melhorar, para se curar. E foi isso que eu fiz. Quando eu percebi que o meu destino estava fadado ao fracasso, estava fadado aos padrões de repetição geracionais, eu falei: opa, o meu vô foi assim por parte materna,
O meu vô, por parte paterna, foi assim. O meu pai também foi assim. E eu estou indo para o mesmo caminho. Quantas vezes eu critiquei o meu pai por ter traído a minha mãe? É outro que pulou a cerca. Eu tenho 3 irmãs por parte de pai. E eu critiquei, condenei, na época não perdoei e estava indo para o mesmo caminho. Por que será? Mas, a bem da verdade, o que eu mais gostaria de falar com vocês é sobre esse grande despertar que é importante nós termos. E o despertar, eu acredito que ele seja um pouco influenciado por algumas questões. Às vezes algumas dores da vida faz a gente mudar, às vezes algum sofrimento na vida faz a gente mudar, às vezes alguns constrangimentos da vida faz a gente mudar. E o melhor é que a consciência faça a gente mudar. E mudando, eu acho que a gente está fazendo o maior serviço para a humanidade, a maior contribuição para a humanidade. Essa é a verdadeira contribuição que eu acredito que nós devemos dar para a humanidade. Não adianta ficar filosofando que eu vou fazer isso, que eu vou lá para o sul, que eu vou carregar 30 caminhões nas costas, vou salvar a menininha, vou salvar. Legal, bonito, tudo bem. Mas você quer realmente salvar a humanidade? Você quer contribuir com a humanidade? Você quer realmente contribuir? Se cure. Cure seus traumas. Expanda sua consciência. Participe de retiros espirituais. Participe de cursos maravilhosos como esse daqui do Marcos, do Instituto Holos. Participe de outros também. Expanda a sua consciência. Enxergue, busque o olho de Tandera, além do alcance. Tem uma visão além do alcance. É importante a gente pontuar que muitas das vezes não é culpa de quem não muda. Por que que eu digo que não é culpa? Porque não consegue enxergar. Mas como não consegue enxergar? Porque ele está num nível de consciência que a gente chama de incompetente inconsciente, que ele não sabe que ele não sabe. E se você não sabe que você não sabe, como é que você vai despertar para a mudança? Como que você vai se permitir evoluir? Eu vou dar aqui algumas dicas para quem quer evoluir. Olha para os seus resultados. Mas como assim? Olha para os seus resultados. Contra fatos não tem argumento. Se a sua vida não está legal em determinada área, vai vasculhar, vai refletir. Mas que área? Área financeira, área conjugal, área social, espiritual. Se você não está em paz, se você não reconhece que é feliz, se você não reconhece que é próspero, que é abundante, se você não consegue enxergar isso, permita-se refletir. Permita-se refletir. E aqui eu aproveito para colocar aqui a nossa apresentação. Vocês estão conseguindo visualizar, pessoal? Tá? Eu tentei, juro para vocês, eu fiquei com o Marcos aqui, acho que 1 hora tentando, né, Marcos? Eu não consegui colocar na tela inteira. Mas eu vou passar ela desse jeito mesmo, peço perdão, mas eu tenho certeza que vocês vão me perdoar. É importante, já que o tema, né, é superação e alta performance, eu acho que é importante
Primeiro buscar a definição. O que que é superação? Porque às vezes a definição de superação para mim não é a mesma definição de superação para você. E quando nós não temos um consenso sobre o que vem a ser a superação, nós temos que metamodelar, né? E a gente faz a metamodelagem dando algum caminho. Então eu busquei essa definição e eu achei ela interessante. Ação de superar. Por isso que é superação, de ultrapassar uma situação desagradável, perigosa. Eu acho que essa é a definição mais dentro de um consenso que a gente poderia ter. Ação de vencer, de conseguir a vitória, conquista do campeonato, enfim. O que que é superação para vocês? O que é superação para mim pode não ser para você. Exemplo, superação para mim. E aí eu tenho um orgulho de mim mesmo, mas enxergue esse orgulho, não um orgulho pernicioso, um orgulho favorável, um orgulho de ter nascido numa família totalmente destruída, com uma mãe depressiva desde que eu nasci, com ausência de um pai desde que eu nasci, porque eles brigaram, eu era recém-nascido, ele voltou para Juiz de Fora, eu fiquei em Ribeirão Preto. Fiquei com a minha mãe depressiva e a minha avó, que era costureira. Na Rua Laguna 528, Jardim Paulista, Ribeirão Preto. Comecei a trabalhar com meus 13 anos de idade, como entregador da farmácia Bonato, entregava medicamento de bicicleta, ia de bicicleta entregar. Depois eu fui trabalhar num Lava Rápido, depois eu fui trabalhar numa loja de acessórios de veículos, Avenida Acessórios. Depois eu fui trabalhar num escritório da Agropecuária 4S, depois eu fui trabalhar numa loja de esportes de um tio meu, Clafball Sports. 13 anos de idade. Estudava e trabalhava. E coloquei como objetivo de vida, desde os meus 13 anos, eu vou ser policial militar. Enfrentando todos, todos possíveis e imaginários empecilhos que vocês possam imaginar, inclusive da família. Mas que empecilhos? Alguém aqui já teve algum parente, algum amigo, algum conhecido, que quando você levantou a lebre de fazer algo, ter algo, ele chegou para você e falou: não vai dar certo. Para, você não é capaz. Para, você não tem parente na polícia. Para, a prova é difícil. Para. Pois é, eu também. Tive tios que falaram isso, tive primos, tive amigos. Mas às vezes é bom ser teimoso, viu? Nessas horas aí a teimosia ela vale a pena. Para algumas coisas não, mas para isso específico ela vale a pena, porque eu não dei ouvidos. Eu utilizei a técnica do CCC. Alguém aqui conhece a técnica do CCC? Capta a informação que te é passada, converte essa informação e canaliza para onde você quer. E às vezes a gente consegue canalizar de alguma forma que seja benéfica para nós. Às vezes te impulsiona ou não. Não, você não é capaz. Aí você por dentro fala: é, migão, você não sabe com quem você está mexendo. Agora eu vou fazer você engolir isso. No bom sentido. E quantos de nós, até hoje, enfrentamos situações como essa? Não vai dar certo. Não vai dar certo.
comunicação, gente, é aquilo de mais importante que nós temos para a nossa saúde emocional, mental, espiritual. O que você está comunicando para vocês mesmos? O hábito de comunicar bênçãos só traz positividade, só traz magnitude, só traz benefício para a nossa vida. Acorde falando bem e durma falando bem. Acorde emitindo bênçãos para o mundo. Acorde emitindo positividade para o mundo. Acorde agradecendo o dia, agradecendo o sol, agradecendo que você está vivo. Cara, é bom pra caramba estar vivo, meu. É uma delícia estar vivo e ser capaz de tomar uma água, de comer o seu prato predileto, cara. De viajar para os lugares que você ama, de namorar, de passear. É bom demais. Isso te impulsiona, isso te eleva, isso faz tudo. Passado aí o entendimento de superação, é importante também que a gente fale sobre resiliência, porque, cara, a vida ela vai te bater, né? A vida ela vai te bater. E não interessa se você é preto, pobre, branco, amarelo, se você é rico, não interessa se você nasceu de família funcional, disfuncional, a vida vai te bater e com força em determinados momentos. Ô, Reinaldo, pois não. Alexandre, só por uma questão de técnica, se você colocar no módulo de apresentação, vai ampliar um pouquinho mais a tela aí do seu computador. Aquela embaixo, sei que ela está assim, aqui tem. Ó, eu vou tentar Isso. aqui, vamos ver se você me ajuda. Vamos lá, vamos ver se dá certo. Se não dá? Abriu? Não, então acho que tá bom assim. Eu acho que era só queria contribuir, tá bom? Mas está bem Tá. assim. Mas melhorou alguma coisa ou continua a mesma coisa? Continua igual. Eu juro para vocês que eu e o Marcos ficamos uma hora aqui. Eu não sei se é o meu Não, computador que está travado. Eu peço tá até bom, perdão, tá bom demais. Obrigado. tá? Depois eu vou fazer um curso aí com o tal de Reinaldo Passadori, e aí vai melhorar a minha técnica. Desculpa. Pessoal, então assim, ó, sobre a questão aí da... Eu acabei passando um, mas a... Eu estava falando sobre resiliência, né? Que a vida vai nos bater. A sua É. lâmina tá aqui, tá resiliente. Estou vendo resiliente aqui. Tá falando, né? Tá resiliente, tá certo. Espera aí que eu vou ter que voltar aqui que eu me perdi. Vocês me perdoam, gente. Verdade? O slides, Alexandre, Oi. Alexandre, Oi. é, a respeito do que o Reinaldo sugeriu, na própria, na própria prancha que você está mostrando, tem lá uma setinha apresentar, lá em cima. Talvez seja ali, apresentar do slide atual ou apresentar do início. Tem isso bem na página que você está. Vê se é isso ou não. Então, na verdade, eu cliquei aqui no Share Screen e quando eu busco a apresentação, infelizmente ela não tá abrindo da maneira que ela deveria abrir. Você consegue ler onde está escrito no alto à esquerda É, da página toda? Está escrito do começo ou do slide atual? Ah, isso. Vê se dá certo. melhorou? Não, desculpe, não deu. Não deu certo, né? É, Na verdade, quem pede desculpa sou eu, gente. Eu sou meio.
Eu pré-histórico aqui. também, eu também. Eu sou meio pré-histórico, cara. Mas Mas, Ilves, tá aparecendo o slide, tá tudo bem. Vamos lá. Tá suficiente para ler. vocês vão me perdoar. Põe o slide lá, tá bom demais. Tá Vamos aqui, ó. nós. Peraí. Eu acho que meu computador também, ele não está colaborando muito, cara. Vamos lá. Novamente, eu vou voltar aqui para a apresentação. Aí. Tá aparecendo? Deu, tá ok. Tá, né? Tá ok. Então, vamos lá. Importante resiliência para todos nós, se nós queremos superar os desafios da vida, e desafios todos nós iremos passar. E a resiliência, todo mundo sabe que é a capacidade que a gente tem de superar desafios, né? A física, ela entende que é a capacidade de você voltar à sua forma original, depois de sofrer alguma deformação ou choque. E algumas coisas que a gente está falando aqui para vocês, e falamos até agora, são óbvias. Até agora eu não trouxe nenhuma informação nova para vocês. Vai chegar lá no final do nosso bate-papo, vocês vão falar assim, puta que pariu, mas que cara idiota, tudo que ele falou eu já sei. É verdade, eu sei. Só que eu tenho uma coisa para falar para vocês. O óbvio precisa ser falado constantemente. O simples, coisas simples, básicas, precisam ser faladas constantemente. Por quê? Porque nós não aplicamos na nossa própria vida. Olha, eu vou dizer uma coisa, hein? Eu tô nesse mundo do desenvolvimento humano já tá há uns 15 anos. Comecei lá em meados de 2010, mais ou menos, é isso. Sociedade Brasileira de Coach. Vilela da Mata e Flora Vitória. Fui fazer lá o curso de formação de coach. Aí depois eu fui navegando. Fazer um practitioner em programação neurolinguística. Depois eu fui fazer outra formação de coach. Depois eu fui fazer retiros espirituais, o monge executivo. Depois eu fui fazer formação de treinador dos treinadores. Depois eu fiz 10 métodos CIS, que é o coach integral sistêmico. Depois eu fiz lá o Desperte Seu Poder com o José Roberto Marques. Depois eu fiz o Mindset Milionário. Depois eu fiz o Instituto do Marcelo. Meu, eu fiz tudo que vocês possam imaginar. E aí vim cair na mão aí do Marcos, o Iderlich. Tipo assim, nada funcionou, agora o Marcos vai ter que resolver. Mas, na verdade, o Marcos veio numa boa hora, porque esse sistema ISOR, né, meu, e essa visão, cosmovisão, esse isomorfismo, eu tenho me conectado muito com isso. E vem numa hora engraçada, as coisas não acontecem por acaso, vem uma na hora certa. É a hora que eu tô em busca de uma evolução mais espiritual. E eu vejo que o Marcos ele tem essa pegada, que é essa visão holística do ser humano, né? Essa pegada integral sistêmica, né? Eu fui participar da meditação Vipassana, do centro de meditação, 12 dias, 10 deles em nobre silêncio, 10 horas de meditação por dia, acordando às 4 horas da manhã. Foi uma das maiores experiências espirituais que eu tive na minha vida. Acho que nem a ayahuasca vai chegar perto disso. E ali eu tive muita conexão com Deus, muita conexão comigo mesmo, e tem tudo a ver com o curso do Marcos e com a pegada dele. Então, assim, questões óbvias que precisam ser faladas. Mas falar do quê? Eu não sei se vocês já ouviram falar na teoria da dinâmica em espiral. Alguém conhece? Já ouviram falar ou não? Não vou me aprofundar, mas é importante que vocês saibam que aqui
esse livro, essa capa desse livro, né, que tem quase 800 páginas, dificilmente vocês vão encontrar traduzido para o português. Todas as edições sempre esgotadas. O que dá para fazer é comprar em inglês e mandar despachar, né, para o seu endereço. Ela fala de níveis de consciência da sociedade, desde os primórdios até hoje. E ela tem 8 níveis de consciência. E como o próprio nome diz, esses níveis de consciência têm cores. Vocês estão conseguindo enxergar aqui, ó? O que está sendo apresentado aí para vocês? Dá o livro aqui. É, A capa do livro. deixa eu só mudar então aqui a minha apresentação para vocês verem como que funciona essa dinâmica da espiral. Conseguem ver? Deu? Essa é a tal da dinâmica da espiral. O que significa isso? Significa que esse grande estudioso, esse pesquisador, psicólogo americano, Clare Graves, ele iniciou os estudos da consciência humana desde a época da pré-história até os dias atuais. E ele deu a denominação de cores para cada nível de consciência. Então você vê que a primeira consciência que ela tem a cor bege, e nós estamos atualmente na consciência que é o tal do azul turquesa. Mas o que significa isso? Significa que o ser humano, ora ele transita no individualismo, que é o caso aqui da cor bege, ora ele transita no sentimento de sociedade, de comunidade. Então, se no primeiro momento ele estava aqui, ó, no nível de consciência bege, que é o período arcaico, que é a sobrevivência pelos instintos em primeiro lugar, que era você satisfazer, de acordo com a pirâmide de Maslow, da sobrevivência: água, comida, abrigo e reprodução. E era um salve-se quem puder. Se o cara pudesse matar para conseguir isso daqui, ele matava. Só que aí, no decorrer do tempo, foram se percebendo que havia necessidade deles se unirem para conseguirem resultados melhores. E aí eles formaram as tribos e saíram desse nível de consciência, que era o instintivo, e passou para o outro nível, que era o místico, que era tribal, que aí já começou a ter mais lealdade no clã. Aí tinha uma mística coletiva, cultuavam símbolos, tinham ritos de passagem e tudo mais. Logo após isso, como é de se esperar, quando a sociedade ela está um pouco organizada e ela está funcionando melhor, sempre tem um cabeça de bagre para destruir tudo e voltar para o individualismo. Aí aparece sempre um cara que domina todo mundo, que é o líder, que quer voltar para o autoritarismo. E aí é a hora que entra o egocêntrico, que é o agressivo, o impulsivo, o guerreiro. Emergem os valores individuais e o ego. É o cara hedonista, heróico. Na sequência, nós voltamos
para valores tradicionais, para a lei, para a ordem, para a comunidade, mas dentro de um autoritarismo. São organizações, propósito, hierarquia. E você pode perceber que determinadas instituições até hoje cultuam esse nível de consciência. Até hoje. Então você vai ter, logo após, do autoritário, o competitivo, que é o moderno, autoritário, racional e competitivo. Motivado pelo sucesso, joga para ganhar, manipula recursos naturais em nome do progresso. Aí volta para o comunitário, volta para a sociedade. Pós-moderno, orientado pelo mundo, tem senso de justiça e preocupação ecológica, emotivo e prega a igualdade, procura o consenso e busca a harmonia. Depois nós vemos o integrador, que é esse nível amarelo. Vê o todo e reconhece o valor de cada um dos sistemas anteriores. É interativo e criativo. Orientado de dentro para fora, não segue hierarquia. Aí nós já estamos falando de pessoas muito evoluídas e de comunidades muito evoluídas. E chegamos, até o momento, ao nível mais supremo, ao nível mais de cosmovisão, como o Marx fala, que é o holístico. Prioriza a união mente e espírito. É individualizado, mas incorporado ao todo, holístico, intuitivo. Sua visão de mundo é de um organismo integrado. Dito isso, é muito importante eu retornar para a nossa apresentação para falar sobre outra maneira de nós enxergarmos níveis de consciência das pessoas, né? Que é o que eu havia dito no início. O camarada que ele é incompetente, inconsciente, que ele não sabe que ele não sabe. Então veja só, meu, se você não sabe que você não sabe, como que você vai enxergar suas limitações? Sabe a tal da matriz SWOT, que a gente chama de matriz fofa, né? Forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. Se você usar isso para o ser humano, como que ele realmente reconhece as forças que ele tem? Como que ele realmente reconhece as fraquezas que ele tem? Aquilo que está limitando a vida dele, aquilo que está fazendo ele ter resultados negativos. Agora, vamos cá entre nós. É simples isso? É simples o camarada sair desse nível de incompetente inconsciente para ser incompetente consciente? O que é o incompetente consciente? Eu sei das minhas limitações. Eu sei que eu não sei. Eu sei que eu preciso melhorar. Eu sei que eu tenho que me aperfeiçoar. Eu sei nessa questão. Mas é um abismo você tirar o camarada desse patamar de incompetente inconsciente para o incompetente consciente. Por quê? Vaidade, ego, vaidade, ego, prepotência, arrogância, ou, se quiserem assim entender, falta de espiritualidade, falta de evolução, falta daquilo que queima aqui dentro, que talvez não depende de nós, que é a tal da centelha divina, que é a tal da centelha que desperta em cada um no seu momento que tem que ser despertado. E o engraçado é que eu tenho primos, tenho amigos, tenho parentes, né?
Cara, como que é desafiador você trazer consciência para essa galera que te rodeia? Eu acho que é aquela máxima que santo de casa não faz milagre. E você sabe o que que as pessoas querem apenas? Infelizmente, a única maneira que as pessoas são despertadas para isso, vamos ver se tem alguém aqui que adivinha. Como que faz para a gente influenciar as pessoas para que elas acreditem realmente que você está melhorando, que você está evoluindo, que você está se aperfeiçoando? Quem que poderia arriscar? Exemplo, pelo Do, exemplo. do quê? Exemplo de vida, para que você possa ser um modelo. E a partir daí possa ser copiado. Como você falou Poxa, Reinaldo, eu gostaria de ser otimista como você, mas eu acredito que eu estou precisando talvez de um pouco mais de evolução. As pessoas elas só querem ser impactadas pelo seu crescimento, pela sua evolução, por aquilo que você diz que buscou, de uma forma só, infelizmente. Isso é lógico que não vamos generalizar, mas é o que eu tenho visto. Dinheiro no bolso, riqueza, ostentação. É o que eu mais estou vendo hoje, cara. Se pegar o Marcos, trazer ele aqui para Alphaville, meter ele dentro de uma Ferrari e ele dando entrevista, filmando, jogando nas redes sociais e ele falando de desenvolvimento humano, todo mundo vai querer fazer o, o curso de formação, que é o que eu vejo com os grandes players aqui do mercado. Agora, quando ele fala de espiritualidade, quando ele fala de paz, quando ele fala de felicidade, de conexão, de estado de presença, de cosmovisão, parece-me que não toca nas pessoas. Mas por que isso? É justamente por conta desse estado de consciência em que a sociedade se encontra, do ter e não do ser, da busca do ter antes do ser, colocando em primeiro lugar quais são os carros que você tem, qual é o tamanho da tua casa, quantas viagens você faz por mês e quantos posts você tem divulgado aí nas redes sociais. Esse é o estado de consciência da grande maioria das pessoas que eu tenho visto, principalmente as consumidoras do marketing digital. Me desculpa se eu estiver exagerando. Aqui é uma maneira diferente da gente falar sobre esse estado. Aqui eu não vou me aprofundar muito, porque senão a gente vai extrapolar muito o horário. Eu gostaria de abrir também a palavra para vocês, para a gente trocar uma ideia, interagir, como eu disse. Não quero que isso seja um monólogo e uma palestra, eu quero que vocês também falem. O que que eu trouxe e trago aqui para vocês, e também está relacionado ao óbvio, né? Mas o óbvio precisa ser reiterado, buscado e precisa ser citado constantemente, são verdades que você deve seguir para sua transformação. Aqui, no meio, vocês vão encontrar, com outras palavras, o perdão. Como que eu sofri na minha vida, meu, até eu perdoar, antes de eu perdoar o meu pai? Como que eu sofri na minha vida antes de perdoar minha mãe por ter se matado? Como eu disse para vocês, né? Meu pai, ele foi ausente até os meus 15 anos. Após a morte da minha mãe, é que nós fomos nos reconectar. E ali, cara, tinha muita mágoa que faz mal pra caramba pra gente. Só traz prejuízo. Mas eu consegui liberar perdão.
Não foi da noite para o dia, mas foi com aprendizado. Liberei perdão por mim e por ele também. Porque eu sei que ele só deu aquilo que ele tinha para dar. Ele também foi vítima de outra vítima. Teve pais que não deram o devido exemplo que ele precisava ter. Sofreu também as consequências disso tudo. Era um cara muito bem sucedido em Juiz de Fora, dono da principal, como que chama esse negócio? Principal funerária da cidade. Teve seus momentos de glória, mas acabou com tudo. Não ficou com nada. Ou melhor, nada material. Ficou com a vida. Uma vida que tem as suas consequências, né? A vida é regida por algumas leis físicas que não tem como fugir delas, né? A lei de Newton não tem como fugir, ela existe. Ação e reação. E aqui eu não estou falando de não perdoar, deixar de perdoar. Estou falando de leis físicas. Eu posso ser o cara mais aperfeiçoado do mundo. Outros 100 mil cursos, zen, medito 10 horas por dia durante o mês inteiro, legal. Mas, meu amigo, se você foi até então um traste para a sociedade, se você cometeu atos que implicou em responsabilização administrativa, penal, civil, você vai colher esses frutos. Se você não pagou a pensão do seu filho, você vai ter que pagar tudo aquilo que ficou acumulado. Se você matou, você vai ter que responder penalmente e vai ter que cumprir a prisão. Se você fez o mal para as pessoas, até você limpar a sua barra, se é que consegue limpar, você vai colher os resultados. Você pode, de repente, estar em paz contigo. Mas, infelizmente, a gente colhe aqui mesmo, né? Em energia, a gente colhe em leis físicas, em leis humanas, em leis espirituais, colhe. Isso é inquestionável. Então, assim, antes da gente colher qualquer coisa negativa, por que não aplicarmos esses princípios aqui na nossa vida? Gratidão, humildade, fé, sabedoria, coragem, resiliência, transbordo. Eu acho que são princípios, são verdades que, quando aplicado, faz toda a diferença no nosso dia a dia. E eu não vou aqui me prolongar em citar, em comentar uma por uma, até pelo avançar do nosso horário, mas eu trouxe aqui algumas passagens que eu fui buscar nos estoicos também. Eu gosto muito de estudar o estoicismo, né? E um dos maiores personagens que eu acho do mundo da filosofia estoica é o Marcos Aurelius. Foi um grande imperador que dominou o mundo, né? Mas apesar de ter dominado o mundo, era de uma simplicidade, de uma humildade, de uma sabedoria que é difícil você encontrar. Não só hoje, mas em todos os tempos. Tem vários, mas ele é um grande cara. E aqui vem aqui algumas passagens, né? Só para a gente falar sobre a gratidão. Como que é importante a gente agradecer. Né? Textos bíblicos que já falam sobre a gratidão. Em tudo dai graças. Aí você vai falar assim, pô, meu, mas em tudo dai graças? Em tudo dai graças. É muito profundo isso, meu. É muito profundo. Em tudo, até nas coisas ruins, até nas coisas ruins. Por quê? Porque nós vivemos num mundo impermanente.
que é impermanente? Ora você está no topo, ora você está no vale. Ora você está no topo, ora você está no vale. E o que é importante disso tudo você saber? É importante você saber que essa lei de impermanência, você deve permanecer equânime, seja com relação aos seus desejos, seja com relação às suas aversões. Quer dizer, então, que eu não posso desejar? Pode, mas esteja em um estado de equanimidade. Equânime. Assim como no desejo, assim como na aversão. Para quê? Para que você não sofra. Porque o desejo, ele te traz sofrimento da mesma maneira que a aversão também te traz sofrimento. Então, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Eu estou trazendo textos bíblicos aqui, pessoal, mas não me enxerguem como um pastor, porque eu milito em os textos de todas as religiões e sou aberto a todas elas. Gosto do cristianismo porque Jesus Cristo, para mim, foi um grande personagem bíblico, maravilhoso, que trouxe um ensinamento que Buda, maravilhoso, ensinamentos maravilhosos. Então, assim, eu sou, eu milito em todas as religiões, em todos os textos. Aí vem o Epicuro, que também é um grande personagem, né, do estoicismo, diz lá: a vida do tolo está vazia de gratidão. Ó, a vida do tolo está vazia de gratidão. Ou seja, quem não é grato é tolo e cheia de medos. Seu curso está totalmente voltado para o futuro. Ou seja, ele está sempre pensando no que eu vou conquistar para eu ser feliz no futuro e para eu agradecer no futuro. Ele não agradece o agora, o processo, a jornada. Ele não consegue. Aí vem o Marcos Aurelius: aceite as coisas que o destino lhe traz e ame as pessoas que o destino te aproxima, mas faça isso de todo o seu coração. Lembre-se da impermanência das coisas. Epiteto já disse: bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Aí eu já estou falando aqui da nossa segunda verdade, humildade. Mas como eu disse para vocês que eu não ia me prolongar sobre esses textos, eu só quero aqui terminar com vocês, se vocês me permitirem, com uma música que, sem querer, num belo dia, não me pergunte como e que momento que foi isso, porque aí eu vou deixar para um outro momento, mas eu conheci uma música que eu achei que essa música tinha tudo a ver comigo. E aí, dentro dessa questão do princípio da impermanência, eu gostaria que, se algo de bom eu tenha transmitido para vocês, eu gostaria que vocês captassem isso. Pô, o que você aprendeu nessa palestra, além do óbvio? Princípio da impermanência. E o que significa o princípio da impermanência? Significa essa música aqui que vocês vão ouvir. Não há felicidade que dure para sempre, nem mal que não se acabe. Se o dia amanhece nublado, a gente sempre espera o sol da tarde. O momento é de perguntas, de dúvidas e queixas, de medo e insegurança.
Mas abasteça-se de fé, acredite que deu certo, a força e esperança. É difícil, é complicado olhar para todo lado e não ver solução. Se você está respirando, continue acreditando, não se entrega, não. Vai passar, acredite, vai passar. Chore se for preciso e acredite, vai passar. Vai passar, acredite, vai passar. Chore se for preciso e acredite, vai passar. Vai passar, acredite, vai passar. Por favor, insista, não desista. Vai passar. A palavra tem poder, se você ora e vê o milagre se parar. Pega a mão de Deus, segura, que é depois da noite escura que o sol volta a brilhar. Flores morrem todo dia e às vezes esquecemos, todo dia nascem flores. Em meio a toda essa magia, é normal que a alegria se misture com as dores. É difícil, é complicado, olhar pra todo lado e não ver solução. Se você tá respirando, continue acreditando e não se entrega, não. Vai passar, acredite, vai passar. Olha que for existe e acredite. Vai passar. Vai passar, acredite, vai passar. Por favor, insista, não desista. Vai passar. Palavra do poder, se você ora e crê, um milagre se parar. Pega a mão de Deus, segura que depois da noite escura que o sol volta a brilhar. Flores morrem todo dia, e às vezes esquecemos todo dia nascem flores. Em meio a toda essa magia, é normal que a alegria se misture com as dores. É difícil, é complicado, e atrapalhado e não vê solução. Se você está respirando, continue acreditando e não se entrega, não. Vai passar, acredite, vai passar. Chore se for preciso e acredite, vai passar. Vai passar, acredite, vai passar. Favor, insista, não desista. Vai passar. Vai passar, acredite, vai passar. Chore se for preciso e acredite, Vai passar. Vai passar. Vai passar. Por favor, insista, não desista. Não vai passar, chore se for preciso, acredite, vai passar, vai passar, acredite, vai passar. Chore se for preciso e acredite, vai passar, vai passar. favor, insista, não desista. Vai passar, por favor, insista e não desista. Vai passar, por favor, insista, não desista.
vai passar. Pessoal, eu agradeço muito a oportunidade que o Marcos me deu de estar batendo um papo com vocês. Essa é a minha família atual. Eu me sinto uma pessoa muito realizada. Eu me sinto um cara que superou grandes desafios, mas que venceu. Eu sou muito feliz pela esposa que eu tenho. Eu sou muito feliz pelos 2 filhos que eu tenho hoje, uma filha de 25 anos, que já é mãe, da Heleninha, que tem 1 ano e meio, do meu filho Pedro Henrique, que entrou na Academia de Polícia Militar do Barro Branco esse ano. Eu sou muito feliz pelos amigos que eu tenho, e agora, a partir de então, já os considero como meus amigos. Eu sou muito feliz pela vida que eu tenho, e principalmente por ter estancado e quebrado os laços e os grilhões que me seguravam e que me aprisionavam, de padrões de repetição negativos. E eu estou inteiramente aqui à disposição de vocês para aquilo que vocês precisarem. Atualmente, morando aqui na região de Alphaville, em São Paulo, trabalhando com desenvolvimento humano, trabalhando com turismo. Eu sempre falo que a nossa agência, a gente não vende viagens, a gente vende sonhos, experiências e conexões, que é a KM Tour, que fica aqui no Shopping Tamboré. E temos aí o nosso movimento, que é o movimento Ruptura em Alphaville, que é o nosso processo que a gente tem de desenvolvimento humano. Então, estou à disposição de vocês. Quero agradecer ao Marcos. Estou aprendendo muito contigo, viu, Marcos? Espero aprender mais ainda. Vou te sugar o máximo possível lá nos nossos cursos. E estamos aqui à disposição para possíveis questionamentos, qualquer pergunta que porventura vocês queiram. Tá bom, Alexandre, muito bom, muito legal. Tem o Hermes e o Paulo Nascentes que estão querendo dar seus depoimentos. Cuida com os dois são perigosos, tanto o Hermes quanto o Paulo, tá? Eu já os conheço, já eu tenho acompanhado esse grupo aqui já há muito tempo. Eu já vim já preparado. Viu, Alexandre? Caramba, é emocionante, sabe? Eu estava pensando assim, e tocando mesmo, acho que 2 pontos me chamou muita atenção. Você passou essa ligação entre modo de viver e o que fez, e acesso às fontes de conhecimento para dar sentido à sua vida, passou pelo budismo, constelação familiar, filosofia. Cara, né? Eu até me lembrei do nome, que é uma que eu li um trabalho do Hermes Trismegisto, que está em cima, está embaixo, essa questão dessa impermanência e tal. É muito rica, né? Mas o que me chamou a atenção é o storytelling mesmo, essa história. São 2 aspectos importantes que eu gostaria de destacar. Cara, é maravilhoso isso. Isso toca a gente mesmo, tem uma reflexão sobre a vida da gente, a minha vida e tal, e tal. Uma primeira coisa me lembrou um pouquinho o Viktor Frankl, né? Quando ele fala do vazio existencial, né? E que o sentido da vida, né, que você encontrou, você viveu isso, né? Ele não é dado, porque se fosse dado, você não estaria onde está, né? Ele foi buscado. Caramba, cara, isso é foda, isso é emocionante. Tá? Aí eu lembro quando li o Sentido da Vida do Viktor Frankl, eu fico ouvindo você assim, cara. Falou em resiliência, humildade, a logoterapia, né, a logosofia e tal. Então, eu achei muito fundamental, eu achei assim muito importante, forte. E até imaginei isso aí como não como produto, porque isso é vida. Você falou de vida, né, a transformação que teve. Aí fechou com realmente o relato, mostrando as fotos de onde você começou, é meio coach, né? Onde você começou, né, do vazio que existia, foi atrás pela tua consciência, buscar a viver de um outro jeito, e mostra depois, você falou no R, né, de resultados, a família, os filhos, a filha,
eu imagino isso aí um storytelling, entendeu? Você contando essa história, onde o conhecimento não é o centro, é a tua vida que é o centro e vai entrando essas sacadas, vai dizendo, puta, nesse momento eu tive que ser humilde. Aí você, né, traz conhecimento para a tua história, né? Outra coisa que me chama também a atenção, lá dos memes da espiral, né? Para a gente não ficar tão... Você tocou no assunto que eu estudei no outro tipo de mentoria que eu fiz. Na verdade, é sair do momento tribal, né? Mais ou menos, o de Maslow, para chegar a essa evolução humana aí, o coletivo, né? Para chegar a um nível de abraço holístico, né? Aquela coisa que você não seria, como se fala hoje, um poder global, mas realmente um abraço holístico, onde as forças de maneira fluísse, né? E todo mundo de maneira se ajudando e tal. Aí eu estava vendo um tempo assim, isso aí é um 0,5% que está nesse estágio da humanidade, né? É falando questão do poder, né? E quem tem o poder para lidar com isso não chega a 3, 4%, né? Poderes que estão com essa visão, né? Do meme lá, que é lá que é o, como é que diz? Não é o best lá no mesmo, mas no final que é que é Não, o último é vida, azul turquesa. o turquesa que é seria como estágio, né? Desejado, esperado, para onde é que a gente chegava. Aí a gente vê quanto longe estamos disso, né? E a importância disso que você tocou de uma maneira magistral também, como um desafio para a evolução humana. Eu acho fantástico isso. Eu Exatamente. tenho essas duas observações e um convite mesmo a trabalhar essa tua apresentação como história de vida mesmo, entendeu? Como storytelling, e ajudar as pessoas a refletirem sobre as suas vidas, que você fez aqui hoje, né? Que é sobre a minha vida, a vida das pessoas que eu conheço, e lembra muitos casos. Eu estudei constelação familiar também, e disse, cara, tocou em pontos assim, essenciais da trajetória das pessoas, dos seres humanos, né, e da evolução da gente. É. Obrigadão, né? E Satisfação. que continue esse teu trabalho aí. Parabéns. Obrigado, conta com a gente aqui. Você sabe que sobre a constelação, Hermes, cada vez que você é constelado, cada vez que você aprofunda no estudo da constelação, cara, você vai se enxergando, se descobrindo coisas, ainda mais quando você começa a cavucar na sua família. Sabe aquelas tia-avó? Eu tenho uma que tem 92 anos de idade. Ela mora, ela sabe da vida de todo mundo, cara, porque ela é lúcida. Cara, ela trabalha até hoje. Eu gostaria de colocar ela para ser palestrante, porque ela tem tanta coisa gravada, tanta história para contar. E aí, tudo que eu quero saber da minha família, eu pergunto para ela. Então, você começa a desvendar e começa a entender um monte de coisa. Cara, olha que eu olho para os meus primos, que são filhos dessa geração que eu comentei, de tias que morreram, minha mãe e tal. Cara do céu, que destruição, sabe, meu? Que resultado negativo. Famílias destruídas, pessoas que não se acharam até hoje profissionalmente, primos que não se acharam até hoje como pessoa. E o pior, você dá o caminho, você fala, ó, segue esse caminho, faz esse curso, eu te dou, vai lá, se permita, uma vez só. É um final de semana, só para dar o start. Não, porque eu tenho que trabalhar, não, porque eu tenho não sei o quê, não, porque eu não sei. Vamos ver, quem sabe, né? Mas obrigado, Hermes, satisfação, viu? Obrigado pelas palavras. Alexandre, Oi. dá para você tirar a apresentação para eu poder ver todo mundo? Opa, desculpa, desculpa. Só, só falar aqui uma coisa. Essa daqui é a minha filha, que hoje tem 25 anos, que é a Maria Eduarda. Essa daqui é a minha avó, que segurou o rojão junto com a minha mãe. E cujo nome dela é sugestivo, Vitória. Graças a essa mulher que eu tô aqui hoje. Melhorou? Ah, tá ok. Paulo? Boa noite, pessoal. Em primeiro lugar, vou falar o óbvio, que é
agradecer ao Marcos por ter te convidado e agradecer a você por ter aceito. Isso é o óbvio, mas quando você tem a coragem de falar sobre o óbvio, você está falando de novidade, porque o óbvio ululante é aquilo que ninguém enxerga. Exatamente porque é óbvio, a gente não enxerga. Parece contraditório, mas eu acho que é assim. Mas eu tenho. Essa palestra boa é aquela que gera perguntas. Em mim, essa palestra gerou duas perguntas. A segunda é essa aqui. Eu tive a impressão de ter ouvido essa expressão aqui, busque o olho de Tandera. Se eu anotei certo, eu não sei o que é o olho de Tandera e agradeço em nome dos que eventualmente também não saibam, ou a ignorância é só minha. Não, na verdade, eu tenho certeza que nessa época você deveria estar trabalhando enquanto eu estava assistindo TV. Lembra do Thundercats? Thundercats, ele tinha o olho de Tandera, né? O olho de Tandera, o que que era? Era a visão além do alcance, que é justamente você enxergar aquilo que as pessoas não enxergam. Eu, eu me considero que nesse período em que eu passei na polícia, principalmente nos meus últimos 10 anos, de 2014 para cá, eu tinha tanto conhecimento para poder transbordar, eu tinha tantas conexões para poder levar os policiais para expandir a consciência, né? Porque nessa minha jornada eu acabei fazendo conexão com o Paulo Vieira da Febracis, com o José Roberto Marques do IBC, com o Rodrigo Fonseca da Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional, com a Heloísa Capelas da Processo Hoffman, e fui fazendo conexão com Marcelo Lima, Sidney Martins. Meu, eu fui fazendo conexão. E esse pessoal disposto em ajudar muitos policiais por conta do alto índice de suicídio, pô, é 60 suicídios por ano, só na Polícia de São Paulo. Isso é sério. É depressão, é não conformidade, é o camarada que emocionalmente não tá legal para trabalhar. E não estamos falando de uma profissão que atende 24 horas o cidadão. Eu não sei se vocês sabem, a grande maioria das ocorrências policiais não são de cunho criminal, são de cunho social. Briga de marido e mulher é o que mais tem para ser atendido. Muitas das vezes, se vocês não viram alguma viatura no patrulhamento, quando vocês mais precisaram, é porque estava atendendo uma briga de marido e mulher. Agora vocês vão falar assim, ah, então por que que atende briga de marido e mulher? Porque se você não atender, pode virar um homicídio. Se você não atender, pode virar uma lesão corporal. Então, assim, o problema, principalmente em países de terceiro mundo, o problema aqui é o problema social, é a educação do povo, que fica gerando demanda para a polícia. E o policial ele fica sobrecarregado, o policial ele fica sob pressão do alto comando, do governo, da sociedade, da imprensa, não sabe para onde vai. E aí ele já traz já as suas angústias da sua vida pessoal, relacional, e ele precisava do quê? De expandir a consciência para estar melhor preparado para os atendimentos de ocorrência. E aí, quando eu falo de olho de Tandera, é você enxergar aquilo que as outras pessoas não enxergam, não conseguem enxergar. Isso não quer dizer que eu seja melhor do que ninguém, eu tive oportunidade de enxergar isso. E aí, vaidade, orgulho, ego, quando você leva ao conhecimento de determinadas pessoas, que não foram elas que detectaram, às vezes isso é um impedimento para elas de reconhecer que alguém poderia, de repente, ser o mentor intelectual disso, né? Não, ele não. Não fui eu que detectei, então eu não vou. E outra, às vezes nem enxerga, né? Às vezes não consegue enxergar.
Você falava assim, pô, manda o camarada fazer um curso de coach. O que é coach? Coach é esses picareta aí que fica vendendo curso para ficar milionário, é assim, é os preconceitos, né? Aliás, eu deveria até ter abordado, né? Mas são tantos temas que a gente poderia abordar. Preconceito, acho que é um dos maiores, né? Sabe aquele lance, o estado da mente perante a verdade, você saber classificar a informação, aquilo que é certeza, opinião, dúvida e ignorância? Como que eu classifico a informação? Aquilo que é certeza, né? Ou seja, certeza é aquilo incontestável, aquilo que está no campo da opinião, aquilo que está no campo da dúvida, ou aquilo que está no campo da ignorância. Enfim, Paulo, o Tandera eu acho que esclareceu, né? Sim. É, essa foi a mais fácil. Agora que vem a Agora vem a pergunta boa. difícil. Que, na verdade, não é pergunta, não, Alexandre. É uma observação. Você, em As Sete Verdades para a Transformação, fala, mas não estava lá escrito, mas você falou no verbo perdoar. Esse verbo é muito curioso, porque esse prefixo per parece ligado a uma intensidade, a uma certa força. Quando você fala durar, você fala em perdurar, e dura mais, né? Correr, você fala em percorrer, e é mais. É, e assim vai. Agora, perdoar é uma coisa muito interessante, porque ela é do campo espiritual, e perdoar é doar com mais intensidade. E o primeiro perdão é com a gente mesmo, porque a gente vive com um chicote batendo na gente, isso é muito fácil de acontecer, não Show. é? Então, o perdoar-se é, é mais um pouco do que se doar, é se doar a si mesmo e se doar ao outro, que nada mais é do que a gente próprio, num nível, talvez, do olho de Tandera, Perfeito, Paulo. Pô, né? te Então, agradeço. não é a pergunta mais difícil, talvez seja essa que não é feita. Você faz o comentário que achar melhor. Não é uma Perfeito, pergunta Paulo. propriamente, né? Eu acho que Obrigado. você está completo de razão. Obrigado por ter feito essa intervenção. Eu acho que o auto-perdão é o primeiro e principal. É muito importante porque nós somos falhos, nós somos humanos, nós estamos em eterno aprendizado, em eterna evolução, nós estamos em eterna aperfeiçoamento e às vezes nós esbarramos, né? E erramos, cometemos equívocos. Alguns com consequências mínimas, outros sem consequências, outros com consequências graves. Vida que segue é mudar o rumo do navio, colocar ele no trilho, colocar o trem no trilho, buscar as autorreflexões, né? E vida que segue. Tá aqui, ó, meu amigo Adriano aí que tá nos assistindo. Você tá bom, Adriano? Satisfação ver você aqui, meu irmão. É vida que segue. Muito bom, Hermes. Obrigado pela sua participação. O Adriano também quer falar um pouquinho. Fala aí, meu irmão. Boa noite, Alexandre. Parabéns pela iniciativa, pela reunião. Boa noite a todos, parabéns a todos. E dando uma resumida assim, né, eu vejo a nossa sociedade, infelizmente, há tempos que eu tenho observado isso, infelizmente não se investem nas pessoas. As escolas não investem nos alunos, as empresas não investem nos funcionários, e a família, que é a coisa mais importante, ela hoje está meio que jogada de lado.
né? A família não é devidamente valorizada, né? Então, no começo você estava falando aí da negócio da polícia, de não aceitarem o desenvolvimento humano dentro da polícia e tal, mas assim, nós temos essa visão, essa consciência porque nós saímos da polícia, nós viemos da polícia, né? Hoje nós estamos reformados, tal, já penduramos a chuteira, né? Nós temos esse conhecimento, mas a sociedade inteira, de uma forma geral, nós vivemos em uma sociedade doente, entendeu? Nós temos assim crimes horrorosos, nós temos um consumo de drogas ilícitas com índices altíssimos, entendeu? Então, sabe, de repente, alguma coisa precisa acontecer no Brasil, tá? De alguma forma, a formação das pessoas, a educação, o norte para onde se vai, o Brasil uma hora precisa acordar, as pessoas precisam acordar para a vida, entendeu? Os valores são postos de lado, né? E as coisas mundanas, as coisas supérfluas, as coisas menos importantes se dão valor. E aí, como falava um vizinho meu, no Brasil cresce igual o rabo de cavalo, cresce para baixo, né? Infelizmente, o Brasil precisa atingir essa maturidade e mudar esse comportamento. Começarmos a enxergar esses problemas, essas falhas, né? E começar a investir nas pessoas, né? Vamos começar por nós, né? Conhecermos a nós mesmos e melhorarmos a cada dia, um pouquinho de cada vez. Gostei muito, Paulo, do que você falou sobre o perdão. De todas as virtudes que eu estudo, que eu conheço, que eu analiso, para mim, pessoalmente, eu acho que a virtude, a coisa mais difícil de se fazer é se perdoar. Assim, de perdoar outra pessoa, entendeu? Todos nós passamos por vários problemas na vida da gente e eu parando para pensar assim, sabe? Tem coisas que eu vou ter que amadurecer muito, eu vou ter que evoluir muito para eu conseguir perdoar. Eu sei que eu preciso, eu sei que uma hora eu vou ter que sair disso, eu sei que uma hora eu precisarei perdoar, mas é difícil. É difícil porque vem um lastro de coisa junto e nós somos formatados de um jeito que é difícil, tá bom? Mas boa noite a todos e com certeza todos nós evoluímos bastante nessa reunião. Um grande abraço. Obrigado, Adriano. Um abração para você, cara. Ok. Muito bom, Adriano. Valeu. Eu gostaria aqui antes de falar alguma questão aqui, eu gostaria de ver se o Isaac Macedo, que está aqui, que está com a câmera fechada, se ele pode abrir a câmera, Isaac, vê se você está me escutando. Opa, tá aí, né? Tá legal, tudo bem? Então, você está de aniversário da sua filha, é isso? Eu não estou te escutando. Microfone fechado. Sim. Não, a minha filha estava chamando para jantar. Ah, tá. Eu tive a impressão que tinha um bolo lá que estavam cantando alguma coisa assim. Ah, Tá bom, dela. tá Mas legal. obrigado. O Alexandre, o Isaac, ele também faz parte da Polícia Militar, né? E ele já me acompanha há muito tempo, né? São vários anos, né, Isaac? Sim, Que você já fez formação comigo e tal, né? E eu acho assim que esse exemplo do Alexandre também é um exemplo maravilhoso para você, né? Porque eu sei que você também tem interesse em fazer melhorias dentro da polícia, você tem, né, esse chamado, essa vontade, e de repente o Alexandre pode ser um aliado seu, né? Então eu só queria apresentar um ao outro aqui, porque realmente vocês podem fazer um trabalho maravilhoso assim, né? Então é isso. aproveitando a oportunidade, quero agradecer. Não tinha o contato ainda de conversar, só pelo WhatsApp, mas ele já me ajudou. Fiz Opa, o método CIS. Graças a ele, me mandaram um link no grupo de policiais que eu fazia parte, e daí eu entrei no grupo de desenvolvimento humano criado por ele. E nesse grupo são vários, ele disponibiliza para vários policiais, onde ele disponibiliza vagas para diversos cursos de desenvolvimento humano, onde vários policiais. Eu tive a oportunidade de fazer, né, já alguns cursos
por intermédio dele. Então, hoje, vendo, tenho a oportunidade de agradecer pessoalmente. Obrigado, né, comando, Valeu, gente. pela Você tá no oportunidade. 20, você tá no 23i ainda? 23 e Lorena, sim. Então, Muito foi bom, eu, cara. mais dois amigos, né, fazer, né, curso já graças ao senhor que disponibilizou. Então, parabéns, me inspiro, né? Na área do CPI-1 aqui também começo a ministrar palestra e o que eu aprendi com o professor Marcos e com o senhor, né, tá servindo de exemplo e tá com certeza ajudando e agregando para os policiais militares, né? O senhor já falou que a carga é pesada, mas policiais empenhados em, né, aprender e transbordar, que é importante. Ah, muito Show de bom, bola. Isaac. Valeu. Então, não sabia que vocês já se conheciam, né? Mas Muito É, eu legal. tô, eu tô vendo aqui no WhatsApp, aqui não aparece muito, mas a gente já trocou várias informações aqui, ó. Ah, tá ótimo. Olha, fantástico. Tá muito bom. Muito bom. Fico muito contente. Eu só gostaria de, né, de agradecer ao Alexandre, né, pela presença aqui, pela palestra maravilhosa, tá? Realmente foi muito bom, foi muito tocante. E só gostaria de fazer um pequeno adendo, né, de uma coisa que o Alexandre falou, e que é a questão da impermanência, né? A impermanência, ela é a vida a cada segundo, né? Nós só temos esse segundo para viver, e nem esse segundo, porque ele já acabou. No momento que você olha, já acabou, né? E a gente só tem esse segundo e não tem mais nada, porque o passado já foi, o futuro não está, né? Então, a felicidade plena, ela só pode ser vivida no agora, né? Nesse momento presente. Tá? E isso aí é uma questão assim importante. Então, cuidado para a gente não se prender ao passado, né? A prisão ao passado e a prisão ao futuro, porque essas são dois grandes grilhões nossos, assim, né? Que nos fazem muito mal. E aprender a viver o agora, o momento presente, entender a impermanência, né? É uma libertação. Porque tudo é impermanente, não é só a nossa vida, né? É a nossa casa, é o nosso carro, é a nossa família, tudo é impermanente, tudo vai passar, né? E a gente precisa entender a beleza disso, né? E que também saber usufruir do momento presente. Então, fica aqui meu agradecimento novamente, Alexandre, tá? Então, até a próxima. Aliás, amanhã à noite eu vou ministrar uma palestra no teu grupo, né? Exato, Ok? Então, tá exato. bom. Aliás, já todos que estão aqui já estão convidados. Marcos vai estar ministrando uma palestra para a gente também online no nosso grupo aqui, que é o Movimento Ruptura de Alphaville, em que temos vários integrantes, né, que vão estar sendo agraciados aí pela presença dele. Eu sei que tem muita gente aqui que já ouviu a palestra, mas acho que o tema é um pouco diferente, né, Marcos? Sim, sim, saltos quânticos. É, Vou trabalhar saltos quânticos. eu agradeço aí, viu, Marcos, por você ter estendido esse convite para a gente. Agradeço a oportunidade também de ter te conhecido, de estar fazendo o seu curso. Tenho aprendido muito contigo e espero que a gente consiga sermos canal de bênção, né, na vida das pessoas, de transformação e de também trazer os demais aí para juntos estarmos caminhando para uma evolução melhor do nosso mundo, do nosso país e tudo mais. Sucesso Muito a bom. todos, estou à disposição. Valeu, gente. Então, uma boa noite a todos, tá? Tenham Obrigado, gente. uma boa Fiquem com noite, Deus. tá? Até mais. Pois é, Isaac, eu não sabia que tu conhecia ele já. É que eu te vi lá e disse, pô, mas o Isaac faz um trabalho muito legal, né? E faz tempo já que a gente se conhece, né? Faz o quê? Uns 3 anos para mais, né? O quê? Que a gente se conhece, né? Ah, sim, foi 2019?
Pois é, Logo que eu então, fiz o curso. 4, 5 anos já. 5 anos. Daí tem uns 2 anos, num grupo, eu conheci o Major, agora tenente-coronel, né? Daí ele falou, faço esse intercâmbio de policiais que quer fazer curso, desenvolvimento, eu fiz o método CIS, eu fiz um outro curso com ele também, que é tudo em São Paulo, sou do interior, daí lá ele auxilia nessa questão de arrumar local para ficar, então ele tá realmente fazendo um trabalho, até pela facilidade que ele tem, né, na polícia tem os praças e tem o oficial acaba tendo mais, né, contato e mais facilidades. Então, para ele implantar isso na polícia foi bem mais fácil do que a gente, às vezes, no interior. E também por ele estar na capital também tem mais acesso ao grande comando, então ele conseguiu fazer um grupo grande. E agora nós estamos tentando também fazer um trabalho. Que bom, que bom. Prazer em ver você de novo aí, tá? Tudo de bom aí para vocês, tá? E uma Deus boa janta. abençoe. Obrigado. Tá Com bom, Deus. valeu, querido. Tchau, tchau. Valeu, um abraço.